Recentemente viralizou um vídeo do Romário em entrevista ao Fred, onde ele fala quais jogadores foram melhores do que ele ou não. Lewandowski, eu. Haaland, eu. Benzema, eu. O Fred cita nomes muito grandes do futebol mundial, seja atual ou de antigamente, e, segundo o Romário, ele jogou mais do que todos. Mas será que é verdade? Nós sabemos o tamanho do baixinho na história do futebol. Isso é inegável. Afinal, estamos falando aqui do atacante que até pouco tempo atrás era o maior artilheiro da história do esporte, com 748 gols. Se contar os gols não oficiais, o número passa de 1000. Além disso, é o maior responsável por acabar com o jejum de 24 anos do Brasil sem um título mundial, quando conquistou a Copa de 94 com 5 gols em 7 jogos. Pela seleção brasileira, são 50 gols em 77 partidas. De fato, o Romário foi um dos grandes atacantes da história do futebol. No quesito faro de gol, foi praticamente incomparável e sempre que o time precisava, ele estava lá. Guardiola, por exemplo, é um dos grandes nomes da história do futebol que sempre cita Romário como algo extraordinário. Mario sapevamo, dopo conoscerlo 2 o 3 mesi, nello spogliatoio, prima andare fuori riscaldamento, sapevamo se lui c'era o vincevamo 3-0 o non c'era. Sedeva là nel spogliatoio con la faccia quella brasileiro simpatico che aveva, oggi fatica a correre, oggi. Quando si alzava e iniziava a toccare il pallone con qualcuno, a fare giochini, quanti? 3 gol per partita. 3 gol. Veramente? Mas será que ele está certo quando fala que é o maior atacante de todos os tempos? Bom, para isso separei alguns nomes do vídeo que viralizou, como Lewandowski, Haaland, Benzema, Henry e Ronaldo, mas também outros que não foram citados, como Pelé, Suárez e, claro, Messi e Cristiano Ronaldo, para comparar com o baixinho e ver se ele realmente é o maior atacante de todos os tempos. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar o seu comentário. Vambora! Bom, vamos começar então com o primeiro nome citado pelo Fred, Robert Lewandowski. O Lev é um jogador histórico, tá? Para quem fala que ele só fez o que fez por estar no fraco campeonato alemão e no Bayern de Munique, está completamente enganado. É um atacante extremamente técnico, móvel, com capacidade de sair da área e em alguns momentos jogar até mesmo como camisa 10, como ele já fez algumas vezes na seleção da Polônia. Além disso, é um dos maiores artilheiros de todos os tempos, com 658 gols na carreira, e é o terceiro maior artilheiro da história da Champions League, com 93 gols. É um craque de bola, muito craque mesmo, mas não dá para comparar com o baixinho. Por mais que o polonês seja muito técnico e tenha muita qualidade com a bola no pé, o Romário foi superior. O baixo tinha tudo isso que o Lewa reúne, como a habilidade e o trato diferenciado com a bola, mas tinha um faro de gol muito maior. Aliás, é bom lembrar que o Romário ficou muito preso a uma imagem de se limitar apenas à pequena área, o que não é totalmente verdade. O baixinho saía muito da área para gerar jogo, tanto que no PSV era comum ver alguns gols dele pegando a bola fora da área e indo embora sozinho. Portanto, na primeira briga entre os atacantes é ponto para o Romário. Ele realmente jogou mais que o Lewandowski, que foi um craque de bola, mas na minha opinião, nunca foi nem o melhor da sua geração, por exemplo. Agora um nome bem recente na história do jogo e que ainda vai crescer muito, Erling Haaland, a máquina norueguesa de marcar gol. Aqui estamos falando de um jogador não tão técnico quanto o Lewa, mas que tem indiscutivelmente o maior faro de gol do futebol mundial, isso é um fato. O Haaland é o tipo de atacante clássico que briga lá na frente, ganha no alto, tem uma imposição física absurda e sempre está posicionado no lugar certo e na hora certa. Esse é o grande trunfo dele. O senso de posicionamento do Haaland é tão absurdo que é o que faz dele tão especial. Até o momento, aos 23 anos, já são 269 jogos e 216 gols. São números impressionantes e de um impacto muito grande. Isso dá uma média de 0,8 gols por partida. Se ele atuar nos mesmos 962 jogos do Romário e mantiver a sua média, o número de gols será de 772 ao final de sua carreira, ultrapassando o baixinho. No entanto, tem um problema para o norueguês. O Romário oferecia tudo isso que ele oferece, mas com uma qualidade muito maior. A qualidade técnica do Romário era muito superior à do Haaland. E aqui é bom deixar claro, tá? É claro que a técnica não é só fazer embaixadinha e pedalar. É diferente do drible. A técnica é a forma como você bate na bola, como se posiciona, como entende o jogo em si. E nisso, o Romário era extremamente superior ao norueguês. No ponto forte do Haaland, que é o faro do gol, o baixinho também era superior.
Pode ser que no futuro isso mude e o norueguês vire o maior artilheiro da história do esporte, e é algo bem possível, tá? Só que no momento dessa gravação, em março de 2024, o Romário ainda é mais jogador do que o Haaland e por muito. Então até agora, 2-0 para o baixinho na disputa. Bom, e agora temos um excelente duelo, porque estamos falando simplesmente de Karim Benzema contra Romário. É o tipo de dupla que poderia jogar junto e provavelmente daria muito certo. Enquanto o brasileiro gostava de ficar mais próximo ao gol, Benzema sempre foi muito mais móvel. Após a saída do Cristiano Ronaldo, foi o principal nome do ataque do Real Madrid. No time merengue, saiu como o segundo maior artilheiro com 354 gols, maior assistente e o maior campeão junto com Marcelo, além de ter vencido o prêmio de melhor do mundo em 2022. O fato dele ser o maior assistente do Real Madrid mostra como Benzema é um atacante completo, com a capacidade de ser um facilitador no ataque e não apenas um finalizador. Portanto, no quesito passe e QI de futebol, o francês leva com certa tranquilidade, tá? Só que, falando sobre a função de atacante em si, fazer gols, o Romário ainda é muito melhor. O baixo, por mais que tenha ficado marcado só pelos gols, também era um cara que funcionava bastante fora da área, tá? Eu já falei sobre isso anteriormente. Claro que ele era um jogador mais individualista, mas isso não quer dizer que ele corrompia o ataque ou atrapalhava o funcionamento. Muito pelo contrário, Romário participou de duplas icônicas com jogadores lendários. Além disso, foi mais artilheiro, mais funcional e mais decisivo, porque é importante lembrar que a carreira do Benzema nem sempre foi esse mar de rosa dos últimos anos. O jogador passou por situações difíceis e a torcida antes de 2019, por exemplo, chegou a pedir a saída do francês do Real Madrid. Claro que ele deu a volta por cima depois, mas o Romário nunca foi questionado dessa maneira, mesmo com a idade já avançada. Portanto, o Romário também vai levar essa disputa, mas a gente já percebe que começa a ficar mais parelho, tá? Bom, chegando agora para o quarto nome, nós temos simplesmente uma das melhores disputas até o momento, Romário contra Thierry Henry. O francês foi tratado como um ninguém pelo Romário no vídeo, mas não é bem assim, tá? Por mais que não tenha sido um camisa 9 como os outros citados aqui anteriormente, vale o debate. Henry é provavelmente o jogador mais técnico e completo de todos que já foram citados até agora. Era um jogador extremamente rápido que poderia cair pelas duas pontas, jogar pelo meio, além de ser um exímio quebrador de linhas. Ele tinha uma boa visão de jogo, era um ótimo passador e também tinha uma finalização excelente. É mais um caso de jogador que poderia atuar junto com o Romário e que eu acredito que se complementariam muito bem, tá? Possivelmente seriam a melhor dupla dos citados até agora. Até o momento é o duelo mais difícil, porque o Henry, na minha opinião, é melhor do que o Romário no quesito passe e físico, já que o jogo do francês exigia muito da velocidade. Mas apesar disso tudo, eu ainda acho que o Romário foi mais jogador. Eu sou muito fã do Henry, acho inclusive que ele foi injustiçado na Bola de Ouro de 2004, mas não tem como. O Romário também une algumas das características do francês, como a velocidade e a técnica, mas é muito melhor na frente do gol, por exemplo. O jogo pelo alto do brasileiro, por mais que seja baixo, também é melhor. O posicionamento do Romário também é melhor e a capacidade de decidir com pouco, decidir com menos, também fica com o baixinho. Portanto, apesar de ser um duelo muito equilibrado, é mais um que fica com o Romário. Até agora, 4-0 pro baixinho, mas vou te falar, já não tá tão simples assim. Bom, e agora para finalizar os nomes que o Fred citou no vídeo, chegou o momento que todos esperavam e o primeiro que eu discordo do Romário, porque para mim, o Ronaldo Fenômeno jogou mais do que o camisa 11, e eu explico o porquê. Ronaldo foi sem dúvida o jogador mais impactante da história do futebol. Foi um jogador com estilo único e que unia todas as características de um jogador imparável. Era forte, rápido e muito técnico. Aqui, o argumento que eu usei para o Romário nos últimos 4 confrontos vale para o Ronaldo. Ele tinha tudo que o baixinho oferecia, só que melhor. Ou pelo menos quase tudo, porque você pode questionar que o camisa 11 tinha mais faro de gol que o Fenômeno. E é justo. Mas o que não dá pra dizer é que o Romário era mais técnico ou mais habilidoso do que o Ronaldo. Era comum ver o Fenômeno pegar a bola próximo da intermediária e levar 2, 3, 4 jogadores com ele e ninguém conseguia parar. O Ronaldo conseguia ter explosão, velocidade, habilidade e frieza para finalizar e geralmente tudo no mesmo lance. O Romário também tinha isso tudo, claro, mas em menor quantidade. O Ronaldo fez isso mais vezes durante o jogo. Era mais impactante, mais difícil de ser parado. Além disso, tinha um passe melhor e conseguia flutuar mais fora da área. Por mais que não tivesse um jogo aéreo tão forte, foi mais completo a nível de função do ataque. Por isso, aqui temos a primeira derrota do Romário porque, queira você ou não, ele não foi melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Bom,
Dos 5 nomes que eu peguei do vídeo, foi 4-1 pro Romário. Mas e os outros jogadores que não foram citados pelo Fred? Bom, vamos ver quais foram os melhores e quais ficam abaixo do baixinho na história do futebol. Bom, e começando, a gente tem um nome que por si só já encerra o debate com praticamente todos os jogadores da história do futebol: Pelé, o rei do esporte, o maior da história. Em relação a feitos e relevância, o rei fica muito à frente, muito mesmo. Mas enquanto atacante, será que ele foi superior ao Romário? A resposta é sim, e com certa tranquilidade, tá? Pelé foi um dos primeiros jogadores completos de verdade no setor ofensivo. Ele não era um camisa 9 de ofício, sempre foi um jogador que flutuava muito entre os espaços e que na Copa de 70, por exemplo, jogou como um camisa 10. No entanto, isso nunca impediu que o Pelé fosse efetivo no ataque. Muito pelo contrário, o rei tinha uma capacidade incrível de gerar espaços, de vencer seus adversários e sempre ser decisivo na cara do gol. Afinal, estamos falando de um jogador com mais de 700 gols oficiais e mais de 1.000 se pegarmos a contagem completa. O Romário talvez tenha sido melhor em relação a fazer gols, ele tinha um faro maior e um leque maior de finalizações talvez, mas enquanto um atacante completo, um jogador que conseguia cumprir todas as funções do ataque com maestria, seja como camisa 9, camisa 10, caindo pelos lados, assistindo seus companheiros e mais, o Pelé está muito à frente do baixinho. Era mais técnico, melhor pelo alto, tinha um drible melhor, enfim, aqui é Pelé com sobras, com certa tranquilidade. Em um dos confrontos mais interessantes até o momento, a gente tem um nome muito grande na história do jogo e certamente um dos que mais impactou como camisa 9, Luizito Soares, o melhor atacante da geração, pelo menos na minha opinião. O Soares basicamente nunca teve um momento ruim na carreira, tá? Ele foi absurdo no Ajax, depois no Barcelona fez parte do possível melhor trio de ataque na história, sendo extremamente relevante. Já no Atlético de Madrid, com idade avançada, fez história contrariando todas as estatísticas e vencendo o campeonato espanhol. E no Grêmio, foi o melhor jogador do Brasil praticamente sem joelho. É um jogador muito técnico. Em relação a passe e capacidade de jogar fora da área, nem sequer existe comparação. É muito melhor do que o Romário. Não à toa, é o jogador que mais deu assistências para o Messi com mais de 40. Romário, por sua vez, é melhor que o uruguaio na cara do gol. Muito melhor. Soares, em alguns momentos, já na fase final da sua carreira, perdeu muitos gols que o sentimento era que o Romário nunca perderia. Na cara do gol, são poucos os que vencem o baixinho. E além disso, como eu já falei antes, o Romário precisa de menos para decidir. Tem um posicionamento melhor e foi mais relevante para o futebol como um todo. Portanto, apesar de amar muito o futebol do Soares, o baixinho leva essa, mas é por pouco, tá? Bom, chegando agora nos últimos 2 nomes da lista, e talvez aqui a situação fique ruim para o Romário, porque vamos começar falando de Lionel Messi, o melhor jogador da história do futebol para mim, e eu acho que isso já diz muito do que esperar sobre esse confronto. O Messi para mim é o atleta que mais dominou o setor ofensivo do jogo. E por quê? Para mim ele é o cara que enquanto está em campo tem a capacidade de ser o melhor finalizador e o melhor passador. É o cara que consegue fazer o time todo funcionar melhor ao mesmo tempo que marca 3, 4 gols. É um cara que oferece tudo que o Romário tem, mas com maior qualidade. O drible do argentino é melhor, o seu passe é muito melhor, o seu posicionamento é tão absurdo quanto o do Romário e sua capacidade de finalização é uma das melhores da história, se não for a melhor. Tanto que o Messi tem mais de 800 gols e mais de 300 assistências na carreira. Além disso, o argentino oferece mais ferramentas para decidir jogos, como bolas paradas, por exemplo. O Romário nunca foi um batedor de falta ou de pênalti, e o camisa 10 é um dos maiores batedores de falta da história, e apesar dos problemas com pênaltis na carreira, se tornou um especialista, e essa foi uma das coisas que fez a diferença na Copa do Mundo de 2022, que a Argentina saiu campeã. O Romário tem sim vantagens em relação ao argentino, tá? Como o jogo pelo alto e o posicionamento para finalização, que eu acho que tem briga. Mas se pegarmos o funcionamento como um todo no ataque, não dá para comparar. O Messi é muito superior e para mim é o melhor jogador ofensivo de todos os tempos. Mas em relação ao Cristiano Ronaldo, aqui para mim também não tem briga. Cristiano Ronaldo não começou a sua carreira como atacante, é verdade. Mas depois dos seus 30 anos, quando teve essa virada de chave na sua carreira, mudou completamente o seu jogo e cada vez mais se aproximou da área. Já no Real Madrid funcionava como um atacante mesmo com Benzema no time e quando sai da Espanha nos momentos de Juventus e United, era o centroavante oficial das equipes, a referência.
Aqui estamos falando provavelmente do melhor finalizador de todos os tempos e que briga pelo topo em todas as formas de finalizar. Cristiano é mais completo que o Romário, visto que é um exímio finalizador com a perna direita, a sua perna dominante, com a esquerda por outro lado. É muito brutal e no jogo aéreo e nas bolas paradas é absurdo. Apesar das faltas não serem tanto sua especialidade nos últimos anos, Cristiano Ronaldo dominou totalmente os pênaltis e é talvez o melhor batedor de todos os tempos. Não à toa, Cristiano é o maior artilheiro da história do futebol, com 878 gols na gravação desse vídeo, em março de 2024, e caminha para os 1000 gols oficiais. É um feito muito grande. Se conseguir, é provavelmente um daqueles recordes que dificilmente será quebrado. O Romário talvez tenha sido mais técnico e mais habilidoso que o Cristiano, principalmente em seu auge, mas enquanto o atacante em um contexto geral, o português fica bem acima. Portanto, o resultado final foi de 5-4 para o Romário, que perdeu para Ronaldo, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo, deixando ele assim na 5ª posição dos melhores atacantes da história. E eu acredito que é um resultado justo, tá? Se a disputa se restringisse apenas aos camisas 9 e excluísse Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo, o Romário ficaria em segundo, atrás do Ronaldo Fenômeno, o que mostra o tamanho do baixinho na história do futebol, extremamente relevante para o esporte, como no Barcelona e no PSV, por exemplo, mas também muito importante para o futebol brasileiro, visto que foi protagonista de um título mundial e fez história pelos clubes, seja em Flamengo ou Vasco. Romário é uma lenda e merece ser exaltado a todo momento, mas não foi o melhor atacante da história do futebol, como ele diz. Mas e você? O que acha disso? Romário foi superior aos nomes da lista e os outros nomes que eu não citei, como Adriano, Harry Kane, Edmundo e Eto'o. Acha que tem briga? Deixa aí nos comentários em qual posição você acha que o Romário está entre os maiores da história. E claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela parceria de sempre. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.